Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e meus amiguinhos, vamos discutir aqui uma listagem que a galera pediu, que são as 27 maiores graphic novels de todos os tempos envolvendo Batman que o site IGN fez. Uma listagem que parece que é meio polêmica, porque traz algumas coisas diferentes ali, talvez falte algumas coisas. Eu já dei uma olhada aqui e realmente tem alguns pontos a discutir que eu acho que os critérios são meio estranhos, eu não curti muito. Mas também tem sempre aquela questão subjetiva de lista, cada qual escolhe a sua e etc. Então, fique tranquilo também, a gente não precisa aqui crucificar ninguém tendo visto as escolhas. A gente pode criticar, mas não necessariamente dizer que a pessoa está errada em fazer qualquer tipo de coisa, né? Enfim, vamos então discutir a listagem. Então, vou começar aqui, meus amigos. Em 27º lugar, nós temos Batman Terra 1. Ok, é uma história que hoje em dia está cada vez mais conhecida, é um Elseworld interessante, a proposta que é feita com o Homem-Morcego, que não ser um detetive, de um personagem que está aprendendo as coisas, é legal de você acompanhar com o passar aqui das edições, das histórias. Tem um bom desenho do Gary Frank, tem um bom roteiro de Jeff Jones, um roteiro competente, eu diria, e nós temos aqui também uma história que inspirou bastante o The Batman, o filme recente do Matt Reeves. Então é uma história memorável, sim, eu não digo que é uma escolha ruim de se colocar na listagem. Em 26º lugar nós temos o Batman do Flashpoint, que é o Cavaleiro da Vingança. Essa história é interessante também, é do Brian Azzarello e do Eduardo Risso. Só que eu não sei se necessariamente você poderia colocar numa listagem de melhores graphic novels de todos os tempos envolvendo o Homem-Morcego. Eu não sei se é porque esse Batman tá cada vez mais fazendo sucesso hoje em dia, que daí a galera acaba colocando em listas. Mas eu não acho que esse quadrinho seja tudo isso também. Então talvez esse seria um gibi que eu não colocaria em uma listagem, hein? Eu não colocaria como algo grandioso do Homem-Morcego. Mas, caso você queira ler algo envolvendo esse Batman, tudo bem, aí eu iria por esse caminho. Mas só envolvendo o Batman do Flashpoint, não necessariamente algo realmente grandioso envolvendo o Homem-Morcego com mitologia e etc. 25º lugar nós temos Batman Universo, do Brian Michael Bendis e Nick Darrington. Eu gosto muito de desenhos desse quadrinho aqui, o Nick Darrington é um desenhista fantástico. E o Bendis fez um trabalho competente aqui nesse quadrinho que primeiro foi lançado em gibis do Walmart para depois ser encadernado, já saiu no Brasil inclusive. É uma leitura que ela é bem divertida, bem tranquila, não é um Batman aqui intenso que a gente vê sendo aquele cara violento, nervoso. O Bendis construiu um Homem-Morcego mais tipo Batman Brave and the Bold, a animação. Então é um trabalho memorável envolvendo o Homem-Morcego. Como ele está aqui na 25ª posição, eu também não acho discutível você colocar na listagem, não acho que seja errado necessariamente. Tal qual o outro quadrinho ali do Batman, Cavaleiro da Vingança, seja errado. Na verdade eu contesto a escolha, mas não que necessariamente seja errado. Mas ainda assim eu acho que também não é que estranho colocar esse quadrinho como um trabalho interessante, um trabalho que realmente seja grande envolvendo Batman, porque é uma construção diferente do Homem-Morcego que vale a pena ser conferida. Em 24º lugar nós temos Batman o Homem que Ri. É esse quadrinho importante hoje em dia. Eu gosto muito do trabalho do Ed Brubaker e do Doug Mahnke, especialmente do Ed Brubaker. Para mim é um dos roteiristas mais bacanas que passou aí escrevendo Batman, a revista principal e os periféricos, como Gotham Central, Detective Comics, etc. Ele acabou então trazendo a história que hoje em dia é canônica de primeiro encontro do Batman com o Coringa, que refaz basicamente a Batman número 1, faz uma continuação de Batman 1 também e apresenta o Coringa aqui para Gotham City. Eu acho que é um quadrinho que realmente ele é importante estar numa listagem, principalmente hoje em dia, quando a gente fala de cronologia, mas ainda assim é um trabalho muito legal. Ele recentemente saiu naquela antologia do Coringa, onde nós tínhamos várias histórias importantes, lá tem essa tramazinha. Poderia sair um encadernado focado nessa história e focado em outras histórias escritas pelo Brubaker, né? Mas ainda assim, pelo menos, já saiu recentemente. Também saiu na coleção Lendo do Batman, no encadernado com a Piada Mortal e essa história. Enfim, se você nunca leu, vale muito a pena, porque realmente é um trabalho muito legal. Talvez você possa não gostar dos desenhos, tudo bem, mas ainda assim eu acho um trabalho competente. Em 23º lugar nós temos Batman Veneno, clássico aí do Danny O'Neill com os desenhos do Trevor Von Eeden, que eu acho que tem a arte final do José Luiz Garcia Lopes, esse quadrinho. É um trabalho legal pra você ver uma construção do Batman aqui duvidando de si, né, tendo que usar um tipo de droga e tentando vencer todos os seus problemas que ele acaba tendo com o passar aqui da trama. Talvez não seja pra mim o trabalho mais memorável envolvendo o Danny O'Neill, o escritor, mas ainda assim é um quadrinho com uma temática interessante. Eu acho que ele vale a pena estar numa listagem, ainda mais porque você tem uma espécie de prelúdio envolvendo
uma fase importante posteriormente, que é a queda do morcego. Eu gosto muito também desse quadrinho, mas reforço, para mim não é o melhor envolvendo o Daniel New. Eu espero que tenha outro aqui do Daniel New dentro da listagem, porque se for só esse do escritor aí mais famoso do Batman, um dos mais famosos do Batman, eu vou ficar um pouco chateado. Batman, A Lone Place of Dying, um lugar solitário para morrer, a introdução do Tim Drake como Robin. Uma história que acaba sendo importante por essa questão cronológica, pela introdução de um dos melhores Robins, que é o Tim Drake. Para mim, o melhor Robin, tendo visto que quando eu comecei a ler o Batman, este era o Robin oficial. E a introdução do personagem, a construção pelo Marv Wolfman, Jorge Pérez, o Jim Aparo e o Tom Grummett aqui nos desenhos, os dois, né? Acaba trazendo então uma versão um pouco mais leve do que essa figura aí do parceiro menino do morcego. O Dick Grayson, ele já estava em outra vibe, o Jason Todd tinha morrido, tinha ali, entra então para ser um garoto que busca ser um detetive junto ao morcego e não simplesmente ser só um menino prodígio. Então, enfim, é uma boa adição, é uma história que acaba sendo memorável, realmente, principalmente pela questão cronológica. Então, tudo bem, realmente vale a pena estar numa listagem também. 21º, Batman e os Homens Monstros, história então aí do Matt Wagner, tanto no desenho quanto nos roteiros, refazendo a trama clássica dos anos 40, da história lá que envolve o começo do Batman na Era de Ouro. E é muito legal como o Matt Wagner consegue então pegar essa história esquecida entre aspas, que na verdade já foi reinterpretada algumas vezes, mas pega essa história e consegue encaixar no que envolve a cronologia do pós-crise, que estava toda organizadinha lá a partir de ano 1, que vai tendo várias histórias ali que falam do começo de carreira do Batman. O Wagner faz um trabalho muito competente aqui, não só no desenho, não só no roteiro, mas em fazer um encaixe cronológico. Então é uma história bacana assim de começo de carreira do Batman, ainda mais porque ele consegue alinhar também com a parte um pouco mais lúdica, talvez, a parte que sai um pouquinho do que é o pé no chão da máfia e trabalha seres monstruosos, experiências científicas e etc. Eu gosto muito de como esse quadrinho estabelece isso. A continuação, que é Batman e o Monge Louco, é ainda mais louca porque envolve vampiro. Tem até uma explicaçãozinha lá, mas ainda assim é legal como o Wagner consegue pegar essas duas histórias clássicas da Era de Ouro e encaixa no moderno aqui do Batman. Então legal, a escolha é bacana. Em 20º lugar nós temos Batman e o Hortelino Troca Letras, o especial lá de crossover da DC com os Looney Tunes, escrito pelo Tom King com Lee Winks. Eu gosto dessa história, a história é boa, a história é divertida, inclusive é muito importante para toda a cronologia que envolve as histórias do próprio Tom King, porque inclusive o bar do Gaguinho que aparece durante essa história, aparece em muitas outras histórias do Batman do Tom King, mas eu não acho que essa história precisa estar numa listagem de 25 ou 27 melhores graphic novels de todos os tempos do Batman. Eu acho que há um exagero aqui. A história é interessante pela temática e por colocar o Hortelino troca letras, mas não acho que tem todo esse glamour não. Então essa escolha eu acho um tanto quanto duvidosa, enfim. Em 19º lugar, Batman Oculto, ou Batman Messias, como ficou no Brasil, a história de Jim Starlin com os desenhos do Bernie Wrightson. Inclusive eu cheguei a comentar recentemente no canal aqui no vídeo de respondendo aos inscritos. Eu gosto dessa história, como ela trabalha o Batman aqui e de certa maneira é uma inspiração para filmes como O Cavaleiro das Trevas ressurge. E antes inclusive da queda do morcego nós tínhamos o Batman sendo derrotado e abandonando Gotham City, e depois voltando lá para tentar tomar a cidade de volta. É um trabalho legal dentro da temática do que envolve aqui. Nós temos um maluco, um messias que a galera segue cegamente e acabam se ferrando depois. É uma história discutível por fazer o Batman matar pessoas, mas de qualquer maneira todo o enredo aqui, toda a construção que envolve essa história, ela acaba sendo memorável sim. É um trabalho realmente que eu sempre recomendo a galerinha dar uma olhada sempre que possível. Então eu gostei da escolha de estar aqui na listagem, né? Como ele não está numa posição gigantesca, não está em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, está em 19º lugar, eu acho que até a posição tá tudo bem pra mim, realmente valeu a pena colocar na lista. Batman, A Corte das Corujas em 18º lugar, olha lá, não tá no top 10 aqui da listagem, o que eu acho impressionante, porque o público americano ama de paixão esse trabalho do Scott Snyder, e é um trabalho memorável também da fase do Snyder, é um trabalho conhecidíssimo hoje em dia, tanto que quando você fala sobre a adaptação de Batman, vira e mexe a galera fala, e a Corte das Corujas? Vai ter Corte das Corujas? Não vai ter? Vai adaptar alguma coisa nesse sentido? Sempre a galera acaba trazendo esse trabalho aí pra fazer um tipo de adaptação. Vai ter jogo do Batman, ou melhor, do Gotham Knights, que envolve os parceiros do Homem-Morcego, que vai ter a Corte das Corujas. Então é um trabalho memorável, quer queira ou não, você gostando ou não do trabalho do Scott Snyder, ainda assim é um trabalho que hoje em dia é muito memorável.
Então eu entendo estar numa listagem. Inclusive eu acho que até em 18º lugar é uma posição bacana para esse título, porque não é aquele posto do top que acaba tirando um grande clássico do Batman que realmente deveria estar no top 10 ou top 5. Então legal eles terem colocado mais abaixo aqui. E eu gosto da história. Tem um final estranho, um final bizarro envolvendo um suposto irmão do Batman, mas ainda assim eu acho que acaba trazendo aqui uma espécie de vilão para o Homem-Morcego que discute muito o que é a figura do Bruce Wayne em Gotham City, o que é a figura da família Wayne como um todo em Gotham City. Então a história tem um aspecto importante nesse sentido. Para mim é um trabalho que é legal estar num top, eu acho que realmente merece. Eu talvez ficaria entre a Corte das Corujas ou Portões de Gotham, que eu gosto um pouco mais, ou mesmo Espelho Sombrio, que envolve os trabalhos do Scott Snyder. Eu escolheria um desses três para colocar em um top. Mas eu acho que a Corte das Corujas acaba sendo bem mais memorável por trazer então essa galeria de vilão aí, ou de vilões, desculpe, que realmente entrou pro gosto popular. Em 17º lugar nós temos Batman Estranhas Aparições, do Steve Englehart com os desenhos do Marshall Roger, clássicozaço do final dos anos 70 aí, trabalhando muito a figura do Bruce Wayne e trazendo histórias muito clássicas, como aquela trama que envolve o Gus Strange fazendo o leilão da identidade secreta do Batman, o Coringa com os seus peixes e sonhos. É um trabalho que é realmente fantástico. Eu acho que só não deveria ser 17º lugar, ele deveria estar no top 10 essa história, porque essa história realmente é muito importante porque envolve toda a cronologia do Batman, que envolve toda a construção do Batman em si. Então, realmente tem que estar no top, mas acima, mais acima, tem que estar, sei lá, num 7º lugar, talvez, num 6º lugar. Enfim, eu discuto só a posição, mas colocar numa lista, sim, muito importante. Inclusive, vale a pena você ir atrás, por favor, hein? Saiu no Brasil algumas vezes esse trabalho. A última vez que saiu encadernado foi pela editora Eagle Moss, se não estou enganado, na coleção de graphic novels. Então fica a dica, dá uma olhada aí, hein? Em 16º lugar nós temos Batman Gothic, do Grant Morrison, com os desenhos do Klaus Janson. Aqui é um tanto quanto discutível. É uma história que é interessante pelo gore aqui, por toda a trama de terror que é construída. Mas eu não sei se necessariamente eu colocaria um top, porque eu acho que o Grant Morrison tem trabalhos melhores. Inclusive eu acho que a fase dele escrevendo Batman, a revista principal, é melhor do que essa história. Eu prefiro mais toda a construção que envolve Damian, que envolve Corporação Batman, que envolve a morte do personagem e etc. Eu acho que é muito mais memorável que essa história. Então eu não colocaria num top. Eu gosto dela, reforço, eu acho uma história bacana, mas ainda assim eu acho que não mereceria estar aqui. Outras histórias do Grant Morrison são bem mais memoráveis, tipo Asilo Arkham, que eu sei que tá na listagem, que vai estar em algum momento. Mas ainda assim o Grant Morrison tem outras boas histórias no que envolve o Homem-Morcego. Batman Queda do Morcego. Aqui são várias graphic novels, na verdade. Não sei necessariamente se você pode considerar uma graphic novel a Queda do Morcego, e sim uma mega saga. Nós não temos só um único encadernado aqui trazendo toda a história. Inclusive em Omnibus você tem que ter 3 Omnibus para contar toda essa trama. É uma história memorável do Batman, obviamente. O Batman sendo quebrado pelo Bane, sendo derrotado, é um momento cronológico muito importante. Eu acho que a história se fortalece por esse momento cronológico importante. Como qualidade da trama toda, eu não sei se a gente pode elencar como uma grande história do Batman. Esse é um ponto importante a se colocar. Mas, enfim, né, eu entendo todo o glamour que envolve, então, o Bane aparecendo. O Bane é um bom vilão, eu gosto dele, não acho um vilão ruim, eu gosto bastante. Só que eu acho que a Queda do Morcego, assim, não é uma das histórias mais satisfatórias do Batman. Tem muita coisa fraca com o passar do tempo de toda a trama. Talvez eles estejam considerando só a primeira parte, né, que é o Batman Nightfall mesmo, e não o segundo momento e o final. O começo também é interessante, tudo que leva o Batman a ser quebrado. Mas ainda assim também não tem 100% de tramas ali que são fantásticas, tem uns momentos que são meio fraquinhos, então sei lá, não sei se eu colocaria numa listagem. Eu colocaria outras mega sagas que eu prefiro mais, tipo Bruce Wayne Assassino Fugitivo eu acho bem melhor que a do Morcego, Terra de Ninguém eu acho melhor que a do Morcego. Enfim. 14º lugar, Batman, A Guerra das Piadas e Charadas, do Tom King. A galera gostou demais dessa história do Tom King, talvez seja a mais celebrada da fase do autor, do roteirista. Eu gosto dela, é uma boa história, não é a minha preferida, eu prefiro muito Dias Frios. Para mim é a melhor arco envolvendo o Tom King com o Batman, inclusive com os desenhos fantásticos do Lee Wicks. Mas ainda assim eu entendo por que o pessoal gosta dessa história, muito por envolver 2 grandes personagens da galeria de vilão do Batman, que é o Charada e o Coringa. E você colocar embate entre esses 2 personagens faz com que o imaginário da galera acaba ficando bem voltado para essa trama toda como uma das melhores da fase do Tom King.
Tudo bem, eu entendo estar na lista e precisa ter uma história do Tom King dentro dessa listagem, mas eu escolheria outra. De qualquer maneira, eu gosto da história também, eu acho ela boa e daqui a pouco vai ser republicada pela editora Panini. Liga da Justiça Torre de Babel, 13º lugar aqui, né? Eles pegaram uma história da Liga da Justiça, não necessariamente do Batman, já é uma coisa a se contestar. Mas a gente entende que essa trama toda ela acaba tendo uma ligação muito importante com o Batman, porque é basicamente o Morcego revelando que ele tem um plano para derrotar todos os membros da Liga da Justiça. E é uma história que acabou ficando no imaginário da galera também, né? Que compôs o Batman tem um plano para acabar com todo mundo, o Batman é fodão, não sei o que. É uma história escrita pelo Mark Waid, um escritor competente, e ela é bacana, é uma história legal, assim. Você vendo o Batman tendo tal do preparo dele aí, né? Sempre tendo uma estratégia para tentar derrotar todos os personagens. Isso foi adaptado para os 952 depois, tem uma animação dessa história também. Então é um trabalho que ele acaba sendo bem memorável do Batman na Liga da Justiça. Eu entendo ele estar no top. Eu não sei se necessariamente entra como uma história de melhores do Batman. Eu acho que seria uma história de melhores da Liga da Justiça como um todo. Então fica essa discussão. Mas que é uma história boa, é uma história boa. O desenho do Howard Porter pode ser discutido, mas eu gosto ainda também. Então é uma história legal. Valeria a pena ser relançado pela editora Panini, hein? Ela foi relançada pela última vez na coleção de graphic novels da Eagle Moss também. 12º lugar, Batman Gotham by Gaslight, ou Gotham 1889, como foi traduzido no Brasil. Trabalho do Brian Agustin com os desenhos do Mike Mignola. É o primeiro Elseworld com realmente o subtítulo Elseworld, né, com o selo Elseworld da DC Comics. Eu gosto dessa história também, eu acho que ela acabou sendo muito clássica no sentido de você fazer então o Batman em outra época da história do mundo, dos Estados Unidos, ou aqui acho que na verdade entra um pouquinho meio que em uma Londres da era vitoriana. Mas eu não sei se é uma grandíssima história, eu não sei se realmente é aquela história que é extremamente memorável. Eu ainda acho que ela acaba tendo um pouco de glamour por causa dessa questão de ser a primeira história Elseworlds. Mas o aspecto da trama toda aqui em fazer um grande julgamento envolvendo o Bruce Wayne culpado e o próprio Batman enfrentando o Jack Stripador acaba sendo um enredo assim que te chama muita atenção. E realmente é muito interessante. Inclusive eu prefiro muito mais o quadrinho do que a adaptação e a animação, que resolveram fazer toda uma trama que envolve ação, socos, porradaria, etc. Sendo que o quadrinho é focado numa trama muito mais concisa, uma coisa muito mais intimista no que envolve a construção dos personagens, o antagonismo aqui, e não porradaria ao extremo. Então, realmente o quadrinho pra mim é um trabalho muito mais avançado, mas eu não acho que ele fica num top 10 ou num top 20, eu acho que eu colocaria um pouquinho mais abaixo, talvez no 20º lugar eu colocaria esse quadrinho, não no 12º. Bom, é hora de a gente chutar o cachorro morto aqui, né? 11º lugar, Batman Silêncio, uma história adorada pelos norte-americanos, a galera gosta bastante dessa história. E é um trabalho que na época, quando saiu, ele realmente fez muito sucesso. Ficava em primeiro lugar toda hora, todo momento lá dos tops de vendas. E, cara, assim, é uma história que ela é comercialmente muito ampla, né? É um trabalho assim que ele acaba se vendendo muito bem por tudo que ele representou na época, mas como trama mesmo, como história, é muito fraco. O Jeff Loeb fez de qualquer maneira, colocou elementos lá de qualquer maneira, não faz muito sentido várias coisas, ele se inspira em histórias do Edgar Allan Poe para justificar o twist todo que existe no final, mas não faz o menor sentido a explicação que o Jeff Loeb dá. É uma história muito fraca, é uma história que não merece estar em tops do Batman, mas é meio que eu estar falando óbvio aqui, eu acho que não preciso me alongar aqui colocando todas essas considerações. É fraca, simples assim, não é uma história que realmente merece ser lembrada. Infelizmente, é uma história medíocre, ponto. Em 10º lugar nós temos Batman, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, do New Game do Andy Kubert. Uma história que geralmente é esquecida e eu fico surpreendido de estar no top 10 aqui da IGN. Uma boa trama assim para você justificar o que é a figura do Batman. O Neil Gaiman fez um bom trabalho aqui em explicar o que é o Batman para ele. O cara que nunca desiste, inclusive morrendo. Nem a morte impede o Batman de continuar sendo Batman e ajudar as pessoas. Então um trabalho muito legal que não só constrói então essa figura, essa explicação do que é o Batman para o Neil Gaiman, mas faz homenagem aos escritores, aos desenhistas do Batman. Então que legal que eles colocaram essa história no 10º lugar. É uma recomendação forte para o pessoal ir atrás. Pode parecer uma história simples, pode
parecer uma história que não tem sentido em toda a trama, tendo em vista que você vê lá pequenos momentos ali envolvendo tramas que você fica sem entender exatamente o que está acontecendo. A galera sempre pega ou tira de contexto aquele momento que o Alfred coloca a maquiagem de Coringa e se veste como Coringa para atazanar o Batman, falando, viu só, o Coringa na verdade é o Alfred. Enfim, a galera gosta de inventar várias coisas na internet por aí, né? Mas a galera descontextualiza, não entende exatamente o que envolve todas as traminhas que são contadas durante a história como um todo. Mas ainda assim é um bom trabalho que eu trago como recomendação forte pra galera conhecer, caso ainda não tenha feito isso. Nono lugar, Batman Espelho Sombrio. Olha aí, eu tava falando dessa história, uma das histórias mais memoráveis do Scott Snyder, e que bom que o pessoal reconhece que essa história é melhor do que, por exemplo, Corte das Corujas, ou qualquer outra que envolve Scott Snyder, porque é um trabalho legal. O Scott Snyder fazendo uma trama assim que ela pende para o que é o mistério, para o que é o detetive, coloca o Dick investigando aqui tudo que envolve o James Gordon Jr. também, e outros aspectos de outras histórias que estavam rolando na época, Detective Comics, e faz uma trama lá Seven, os 7 crimes capitais, ou coisa nesse sentido, porque nós temos então a exploração desse personagem esquecido, que era o filho do James Gordon Jr. E o desenho do Jock consegue ser muito preciso em traduzir toda essa trama também. Então, com certeza, um trabalho muito memorável, assim, no final do que envolve ali a era cronológica do pós-crise, né? É o finalzinho do pós-crise. Então, acabou terminando com chave de ouro o trabalho todo aqui com essa trama do Scott Snyder. Enfim, é uma recomendação forte. Eu não sei se necessariamente colocaria em um lugar, talvez eu colocaria um 13º, 15º, mas ainda assim é um quadrinho que eu recomendo uma leitura. Oitavo lugar, Batman no 100, do Paul Pope, uma história que às vezes ela é meio ignorada, mas é uma trama legal. Esse é um Elseworld bacana, porque você faz aqui toda uma construção que envolve 100 anos do Batman, faz toda uma suposta construção cronológica e traz todo esse traço aqui underground do Paul Pope para fundamentar esse Batman aqui diferente. Eu gosto dessa trama, é realmente um trabalho muito, mas muito legal, um trabalho que é ignorado realmente por muita gente, mas que ainda assim é uma leitura muito prazerosa. Eu gosto muito do desenho do Paul Pope, o desenho do Paul Pope traduz muito bem um Batman relativamente urbano, então pra mim, eu concordo, o oitavo lugar tá de bom tamanho pra essa história. Se você nunca leu, por favor, vá ler. Talvez não seja uma história para todos os gostos, talvez seja esse o detalhe, mas pra mim, pro meu gosto, funcionou muito bem. Então, enfim, legal, gostei da posição. Sétimo lugar, Batman Drácula Red Rain. Não é a trilogia, né? Eles colocaram só a primeira parte, que é o Batman enfrentando o Drácula. Aqui a história alternativa, né? A realidade alternativa onde o Batman é um vampiro. Eu gosto dessa história, em Doug Moench e Kelly Jones. Será que merecia estar no sétimo lugar? Será que não teriam outras histórias a serem colocadas? Talvez sim. Talvez eu não colocaria em sétimo lugar. Mas é uma história legal. É uma história muito bacana. Digamos assim, um trash do Batman. É uma história trash do Batman. Tem os filmes trash de terror, que ainda assim são grandes filmes, não é só porque é trash que é uma porcaria. Tem filme trash que é uma porcaria, né? Mas tem filme trash que é muito bom. Então você pode colocar que isso aqui é uma trecheira do bem do Batman. Uma trecheira que realmente acaba explorando uma vertente aqui alternativa do Homem-Morcego que torna ele um vampiro. E você vê toda a construção do Batman vampiro, a trilogia como um todo é fantástica. Você tem um começo, meio e fim pro personagem aqui de uma maneira que lembra muito um filme B. Então, cara, ok, vamos dar um crédito aqui. Por terem lembrado dessa história em um top, pra mim, show. Valeu. Batman, Filho do Demônio. Olha, eu até gosto dessa história, não acho ruim. A trilogia como toda é bacana. Só que o Nascimento do Demônio, por exemplo, é melhor do que essa história do Mark W. Barr. Eu em sexto lugar não colocaria de jeito nenhum. Colocaria no máximo, talvez, em 20º e pouco lugar. Mas top 10 não acho que eu colocaria de jeito nenhum. E reforço, Nascimento do Demônio é muito melhor que essa história aqui, que trabalha o Batman se aliando com Ra's al Ghul e tendo supostamente um filho, que a história acaba não indo pra frente nessa parte do enredo. Não colocaria em sexto lugar de jeito nenhum. Quinto lugar, Batman Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. Tudo bem, é uma história muito importante, uma história que fundamenta melhor o enredo criado pelo Len Wayne no passado e que coloca, né, toda a origem que envolve essa casa aí, essa casa do mal que é o Asilo Arkham. Mas a construção do que envolve a narrativa do Grant Morrison, pelos desenhos do Dave McKean, funcionam muito bem, né? Acho que talvez o maior mérito de toda essa história aqui seja o desenho do Dave McKean. A construção que ele faz aqui de toda a trama realmente tem um aspecto de terror que é muito, mas muito intenso. É um trabalho muito memorável realmente, né? Quando você fala de Asilo Arkham, histórias do Batman, você
inevitavelmente acaba citando Asilo Arkham. Quinto lugar acaba sendo merecidíssimo, então tudo bem, bora lá. Quarto lugar, Batman, O Longo Dia das Bruxas. História muito importante, possivelmente na cronologia hoje em dia, do Jeff Loeb e Tim Sale, trazendo a origem do Duas Caras, sendo uma espécie de ponto de virada no que envolve Gotham City, né? Tirando os mafiosos do topo da cadeia de crimes para colocar os malucos da cidade realmente sendo os grandes criminosos. É uma história gostosa de ler, uma história divertida. Talvez eu colocaria um sexto lugar, eu colocaria um pouco mais abaixo, mas ainda assim é uma história que ela funciona tanto para quem já é um leitor avançado de Batman, quanto para quem quer começar a ler o Batman, porque é uma história gostosa de ler. Então vale para vários tipos de leitores do Homem-Morcego. Então, com certeza, é um trabalho que tem que estar numa listagem. Aí a gente começa a chover no molhado, né? Terceiro lugar, Batman, Uma Piada Mortal. Não tem que falar a origem definitiva do Coringa, né? Uma das possíveis origens do Coringa, mas pela qualidade do trabalho acabou se tornando uma das origens oficiais do personagem. E esse desenho do Brian Bolland, pra mim, é o desenho oficial do Coringa, né? Não tem o que tirar. O Brian Bolland faz o traço definitivo do Coringa. Enfim, não tem o que falar. Terceiro lugar, merecidíssimo. Talvez eu colocaria em segundo, mas terceiro lugar tá valendo. Batman 1, a origem definitiva do personagem, um grandíssimo trabalho. Realmente, o Frank Miller aqui, principalmente David Mazzucchelli, fizeram uma história fantástica de início de carreira do Batman. Então não é à toa que acaba servindo de inspirações para várias coisas que envolvem a adaptação do Homem-Morcego e como trama de quadrinhos em geral. Realmente uma história fantástica, e quem fala mal de Batman 1, pelo amor de Deus, merece estar no inferno quadrinístico. Já vou dizer de cara. Não tem discussão. Em primeiro lugar temos Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que acaba sendo tanto quanto chavão você colocar em primeiro lugar. Não sei se colocaria em primeiro lugar, não acho que talvez seja a melhor história do Batman. É uma história importantíssima do Batman, não tenho dúvida. No final dos anos 80, quase final dos anos 80, acabou sendo um marco muito importante para definir tudo que acaba envolvendo o personagem na cultura pop, não tenho dúvida disso, porque ele acaba catapultando adaptações, como por exemplo o Batman do Tim Burton, né? O Batman do Tim Burton, ele acaba se inspirando também um pouco de Cavaleiro das Trevas para construir o que envolve toda a trama um pouco mais gótica do que é esse filme, a visão mais tenebrosa do Batman, né? E não aquela versão engraçada que a gente tinha do Batman de 66. Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Piada Mortal é muito importante realmente, culturalmente falando, pro Homem-Morcego, mas eu não sei se eu colocar em primeiro lugar, porque é uma história que, sei lá, eu realmente tenho dúvidas. Hoje em dia talvez eu colocaria outra história, talvez até próprio Batman 1 eu colocaria em primeiro lugar. Enfim, é discutível, mas ainda assim é uma grande história, não tem nem o que falar, não posso dizer aqui que é uma escolha errada também. Então, enfim, né, é uma história que eu diria, uma escolha que eu digo que ela é chavão, simples. Agora vamos lá, né? O que faltou aqui? Batman Ego, por exemplo, é uma história que talvez não seja muito lembrada hoje em dia. Quem lembrou lá foi o Matt Reeves, por exemplo, ao construir o The Batman, né? E acabou que a história virou esse marco hoje em dia que a galera acaba citando como sempre. Eu já citava antes, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês não me chamarem de paga-pau. Mas eu acho que a galera acaba não citando essa história em clássicos porque talvez não considerem, obviamente, mas ao mesmo tempo talvez para não se colocarem como pessoas erradas por nunca terem pensado nessa história, né? Nunca terem imaginado, pô, essa história é muito boa, né? Por que ninguém nunca citou e colocou em tops? Talvez por isso que a galera não coloca como grande história do Batman, mas para mim faltou aqui, né? Tinha que estar no top 20 pelo menos. Colocaram histórias estranhas lá. Gotham Center não é uma história do Batman necessariamente. Entendo, eles não têm colocado aqui no top, por exemplo. Eles não colocaram histórias como Batgirl Ano 1, que é uma boa história, não sei se necessariamente de top, ou mesmo Mad Love, da Arlequina. Mas eles falam que não são histórias do Batman, e sim histórias da Arlequina e da Batgirl. Gotham Central é uma história da polícia de Gotham, então entendo não estar colocado numa listagem aqui, mas é uma grandíssima história. Mas aqui faltaram clássicos que, pelo amor de Deus, como por exemplo o Batman do Daniel O'Neil, do Neil Adams, trazendo a primeira aparição do Ra's al Ghul, Contos do Demônio, pelo amor de Deus, tinha que estar nessa listagem. Você coloca estranhas aparições e não coloca essa história aí que tem o Daniel O'Neil, então realmente, como eu falei, né, tem Batman Veneno, que é uma boa história, mas o Daniel O'Neil tem outras grandes histórias envolvendo o Homem-Morcego. Então, pelo amor de Deus, né? Eu não sei se os americanos têm problema em considerar o Daniel O'Neil como grande escritor do Batman. Eu fico nessa dúvida. Enfim, eles poderiam ter colocado coisas do Bill Finger também aqui, né? Pelo menos ter colocado o começo ali da Era de Ouro do personagem, colocar alguma história que envolve o começo de carreira do Homem-Morcego lá no
começo dos quadrinhos do Batman. Eu acho que valeria a pena. São boas histórias, sim, eu não acho histórias ruins. Eu acho que dentro do que foi construído na época, envolvendo o personagem, elas funcionam bem. Se você lê hoje em dia, elas funcionam bem também. Então, honestamente, eu acho muito discutível você não ter colocado esses detalhes. Você colocou um monte de histórias ali de linhas alternativas. Batman Vampiro, Batman Gotham by Gaslight, Batman do Paul Pope, o ano 100, coloca lá Cavaleiro da Vingança, mas não considera uma história importante ali no começo de carreira do Batman, no começo dos quadrinhos do Batman, eu acho muito discutível. Então eu teria colocado. Em tops do Batman, eu acho que é fundamental você colocar essas tramas aí como trabalhos memoráveis ou grandes trabalhos do Batman. Eu não acho que dá pra você menorizar o trabalho que o Bill Finger fez só porque talvez pareça datado. Não é datado. Podem até alegar que não, mas isso não é uma graphic novel, né? Mas é sim graphic novel. Você consegue encontrar encadernado hoje em dia que traz as primeiras histórias do Batman, simples assim. Então dá pra você considerar também uma graphic novel. Se você considera Nightfall uma graphic novel, dá pra considerar também o começo lá dos trabalhos do Bill Finger como graphic novel, simples assim. Então não tem desculpinha, não colocou porque, sei lá, não lembrou, ou não considera o Bill Finger como um cara essencial para as histórias do Batman. Vergonha, hein? Daria pra colocar um Batman preto e branco aqui também. Ah, mas não é graphic novel. É graphic novel sim, os caras falaram aqui que encadernou é graphic novel, então entraria Batman preto e branco. E eu acho que Batman preto e branco é uma das melhores traduções do que envolve o amor cego, porque você tem vários artistas, vários roteiristas, vários desenhistas aqui trazendo a sua interpretação do Batman. E o Batman é isso, são diversas interpretações. Então pra mim Batman preto e branco entraria no top 10 fácil, porque realmente é isso que representa o Batman. Eu acho que dá pra colocar a fase do Grant Morrison também, substituir ali o Batman Gothic e colocar, sei lá, o Batman Filho, colocar a Batman Robin lá, dava pra colocar sem problema nenhum. Eu acho que foi uma furada não ter colocado coisas ali envolvendo Grant Morrison. Colocou Corte das Corujas, mas não colocou Grant Morrison. Colocou Tom King, mas não colocou Grant Morrison. Estranho. Ah, mas teve Asilo Arkham. Asilo Arkham é uma história fundamental, mas não é uma fase do Grant Morrison. O Batman Gothic, eu não acho que está acima da fase do Grant Morrison, repito. Mas de qualquer maneira, listas são subjetivas. Cada qual tem as suas escolhas, não dá pra ficar criticando assintosamente, porque a pessoa pode ser que teve um lado um pouco mais afetivo com essas histórias, em conhecer o Batman dessa maneira, então não dá pra dizer que a pessoa está errada. Eu discuto algumas escolhas, porque tem histórias mais importantes, mas ainda assim eu entendo também que cada qual escolhe as suas melhores histórias do Homem Morcego e tá bom, eu respeito. Se eu colocasse as minhas 27 escolhas aqui, a galera ia discutir também, ia ter gente que não ia concordar e assim por diante. Tem gente que acha que eu tô errado em falar que Batman Ego é um clássico do Batman, já vi gente me criticando muito por causa disso, mas tô lá, né? Tô firme e forte aqui e ninguém tira essa ideia da minha cabeça. Mas feitas as considerações, meus amigos, calma, relaxa, não precisa aqui mandar ninguém às favas por causa das escolhas. Mas de qualquer maneira eu quero saber a sua opinião também. O que você achou dessa lista? Gostou, não gostou? Discorda de muita coisa? Concorda com muita coisa? Fique livre para trazer a sua opinião de maneira educada como sempre. Aproveita e deixa o morceguinho para se mostrar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para estar notificado nos vídeos. Esse eu ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.